Olá, bem-vindas e bem-vindos. Aqui a gente está de novo no Espaço IO. Sou Valéria Ivaniski, médica psicanalista, e aqui é a Fabiane Ribeiro, que é enfermeira, e depois ela vai, falar um pouquinho mais dela, assim, ao longo da nossa conversa, assim, do seu trabalho. E a Fabi trouxe uma questão sobre as relações, né, sobre os vínculos, assim, porque isso se estende a toda a nossa vida, né, sobre vários aspectos, assim, né. Eu coloco aqui para ti, Fábio, né, para a gente iniciar a nossa conversa, né, se somos seres capazes de viver em total isolamento ou nossa natureza é voltada a viver em coletividade. Né? E eu abro um parêntese, assim, para falar da minha experiência como pediatra, enquanto atendia o nascimento de bebês, né, fazia sala de parto ou até parto domiciliar, assim. Então, o que eu observava era que logo ao nascer, esses bebês, eles, quando colocados no peito materno, eles olhavam diretamente para o olho da mãe, né? E assim, claro, isso dependia muito das condições, né? Tanto da mãe quanto do bebê, né? Mas isso, assim, sempre que isso era possível, né? Esse olhar, essa conexão, essa ligação se estabelecia, né? Então, também era uma das coisas, né, que era uma orientação, digamos, dos pediatras, né, e de fazer para que a cada momento de alimentação houvesse essa conexão, né, que a mãe faça isso, né, que ela olhe para o seu bebê e porque o bebê ele sempre procura os olhos da mãe, né. Para dizer isso, assim, né, não tem como a gente não pensar que nós somos, né, entre os mamíferos, né, os mais dependentes, né, porque se ao nascer a gente for largado, deixado ao relento da própria sorte, a gente morre, né, ou vai morrer de hipotermia, ou vai morrer de hipoglicemia, né, tal é a nossa total fragilidade e dependência, né. E hoje eu vou aproveitar, Valéria, já que tu iniciou, né? Então, pessoal, boa noite, né? Sou Fabiane, como a Valéria apresentou, né? Sou enfermeira, sanitarista. Acho que tu trouxe um ponto bem importante que eu também já vivenciei quando trabalhei, né? Atuei em hospital, assim, essa questão do bebê e de ele buscar justamente esse contato, né, com o olho da mãe, ele buscar essa conexão. Ainda um ser tão pequeno e tão, né, acabou ali de nascer e já tem esse instinto, né, de alguma maneira de buscar esse contato. E existem, né, hoje diversos estudos que falam do benefício do contato pele a pele e dessa questão da conexão, de justamente aquele momento, né, ser um momento de conexão entre, né, a mãe e o bebê. E muitas mulheres, assim, já ouvi muitos relatos, né, mulheres que por algum motivo não podem, né, amamentar no peito, que o quanto elas se sentem às vezes prejudicadas nessa questão da relação, né? E que bom, mas daí também de trabalhar com ela, que também existem outros formatos, que mesmo com a mamadeira ou com, enfim, com o formato que for dessa questão de nutrir a criança nesses primeiros meses, que o olho a olho ele pode acontecer ainda assim, né? Então é algo que de fato desde a primeira infância e desde que a gente nasce a gente já busca essa conexão, né? Acho é muito interessante, assim. E até a questão, né, da conexão, assim, ela se estabelece pela pele, né? Porque a pele é o nosso maior órgão, né? E esse contato, esse acarinhar, esse realmente buscar, né, essa percepção da pele do bebê, né, e fazer com que ele perceba, né, algo que está acontecendo, porque óbvio que para o bebê não existe uma mãe, né, não tem algo exterior a ele ali, mas algo dentro aquela estrutura vai se amalgamando, né, ela vai surgindo assim, né, mas dentro disso tudo, né, dentro dessa construção da conexão, assim, eu trago uma questão do Winnicott, né? Que o Winnicott ele foi um pediatra, ele é um psicanalista inglês, né? E o que ele falava, assim, que a experiência de privação de cuidados do recém-nascido seria
como um aniquilamento, né? Um despedaçamento, né? E ele fala da necessidade de um ambiente, né? Um ambiente suficientemente bom. Não é só uma mãe suficientemente boa, mas é o ambiente, né? Então ele retira um pouco nesse momento, assim, até tem muitas discussões a respeito da visão dele, mas ele retira a mulher como a mulher em si, né? Como centro. Então o ambiente é todo o entorno, assim, né? Todas as pessoas que estão dentro dessa rede, né? Dentro dessa conexão familiar, assim, né? Estabelecendo esse vínculo, né? Então, tem um provérbio que fala, né? Acho que é um provérbio indígena que diz que a gente precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança, né? E acho que é um pouco nesse lugar, assim, né? Porque, bom, existe, né? A gente sabe que a figura da pessoa que pariu, né? Existe uma necessidade ali que é muitas vezes da questão até do leite materno, né? Essas questões, mas existe tantas outras coisas, né, que são às vezes pouco abordadas e pouco faladas que outras pessoas podem estar conduzindo, né, nesse cuidado e nessa troca. E justamente inclusive para fortalecer o vínculo com essa criança, né? Que são as conexões, né, que é isso que a gente está trazendo aqui, né, que elas não se limitam, né, só a alguém, né, um papel, né, ela se expande para todas as nossas relações, né. Lacan que diz que passamos, né, de um ser de necessidades para um sujeito, né, um sujeito de demanda, assim. E nessa relação que vai se estabelecendo com o outro através da linguagem, surge a demanda, né. Então, primeiro as necessidades são essas necessidades biológicas, né, da alimentação, do cuidado, enfim, do aquecimento, né. E depois isso vai ocupando um lugar de demanda, né? Que daí as nossas relações elas vão sendo estabelecidas a partir de uma demanda, né? E essa demanda, ela é tipo assim, ela nunca é saciada, né? Porque ela está sempre, o desejo a gente pensa que está naquele lugar e a gente vai buscar e já não é ali, né? A gente pode trazer por essa questão uma demanda de um trabalho, né? Vou ser feliz quando tiver tal emprego, tal profissão. A gente chega lá e não tá lá, né? Então, é sobre isso que ele fala, né? É uma falta, porque só há desejo quando há falta, né? Então, precisa que exista essa falta, e na verdade é uma falta que a gente pensa que ela existe. E a gente passa a vida buscando, e nas nossas relações a gente vai buscar, né, essa demanda, né? Por algo que a gente não sabe o que é. Tem uma linha que eu gosto bastante, que é bem atual, bem contemporânea, que é da neuropsicanálise, né? Então, que é essa mistura das neurociências justamente com a psicanálise. E tem um neuropsicólogo inglês que se chama Mark Solms, e ele traz nas escritas dele um termo e uma estrutura que ele fala de necessidades afetivas. É da mesmo formato que tu está trazendo, né? Que a gente tem as necessidades biológicas, então a gente sente fome, a gente precisa comer, a gente sente sede, a gente precisa beber água, a gente sente vontade de ir no banheiro, a gente tem que ir no banheiro, né? Essas são necessidades que são biológicas. Mas também a gente tem, e ele traz, se eu não me engano, são 7 necessidades afetivas, né? Eu tenho um psicanalista brasileiro que trabalha bastante com ele, que a gente já conversou sobre, que é o Emanuel Aragão, né? Ele trabalha também com produção de vídeos, enfim, fala bastante sobre isso, mas eu acho que assim, para mim a lógica e para o entendimento do que eu acho super interessante, porque é isso, assim como a gente tem uma necessidade de comer porque a gente sente fome, a gente também em algum lugar tem uma necessidade que pode ser a de cuidado, de afeto, né? Ele tem lá os tópicos, né? De buscar, a necessidade de brigar, então tem uma divisão assim que é bem interessante, né? Mas para a gente entender que é isso, a gente é completamente conectado, né? Uma coisa está sempre vinculada na outra. Sim, porque é essa questão assim, ó, se a gente pensar, né? Como é que a gente vai existir se não for o outro, né? A gente só existe, primeiro, porque precisa, pela necessidade, e o outro é que ele nos diz que nós existimos, né? Então, essa relação com o outro é que nos faz ter uma existência.
Aqui, assim, é bem a questão de o outro, ele nos espelha, né? Se a gente for pensar assim, tu sozinha na tua casa, tu e a Pin, a Pin, ela vai estar, a Pin é a cachorra, né? É a doguinha. Ela, independente do que tu trouxer, ela vai estar ali te amando sempre, né? Vai estar na tua atenção. E tu não precisa, digamos, performar enquanto está só tu e a Pin, né? Mas vai ser na relação com o outro, né? Realmente nessa troca é que as nossas questões vão surgir, né? Eu coloco aqui até um exemplo, né? Que foi num retiro, assim, uma monja contou uma experiência, né, com outra monja que recém tinha saído de um retiro lá na Índia, né, de 3 anos, um retiro fechado, assim, só ela. E elas estavam andando daí de carro em Nova Delhi, e daí esse carro, um trânsito caótico, né, que a gente vê a questão da Índia, né, um trânsito caótico, pelo menos para os nossos olhos, né. E um carro cortou a frente e essa monja, foi imediatamente, ela levantou o dedo médio, né? E disse desaforo. E daí elas se olharam assim, né? Disse, opa! Tipo assim, eu fiquei 3 anos em retiro, achando que já estava praticamente as coisas resolvidas, foi evoluída. E, no entanto, né? No trânsito ali, primeira relação com o outro, né? Já mostrou que a coisa não estava pronta, né? Então, é justamente isso, né? São nas nossas relações. Né? E acho que nunca vai estar pronta, né? Essa coisa, acho que nunca vai estar, né? A gente nunca vai estar num ideal, assim. É um tentar falhar, daí tu tenta de novo, daí tu falha de novo, daí tu falha melhor, daí tu, né, vai... É uma sequência de tentativas. E eu concordo super, assim, acho que a gente se forma e se constitui nesse encontro com outras pessoas, né? A gente aprende sobre a gente mesmo. E justamente porque tu tem uma outra pessoa te observando. E isso é desde a infância, por isso que a gente iniciou por essa parte, né? Então, uma criança que tem um vínculo seguro, né, com um cuidador, e aí seja ele mãe, pai, tios, avós, quem seja que cuide dessa criança, ela se sente segura justamente para poder explorar o mundo, para poder, né, viver outras coisas. E eu fiquei pensando que da diferença, assim, de quando a gente é criança e adulto, que quando a gente é criança a gente não escolhe, o vínculo ele tem que existir para a gente sobreviver. E a gente não escolhe com quem a gente vai ter esse vínculo, né? O bebê não escolhe, ele tá ali, né? Então, agora, quando a gente é adulto, a gente tem a possibilidade de escolher as pessoas que a gente quer formar vínculo, né? Na maioria das vezes, né? Então, aí existem discussões, a questão até da própria família, né? O quanto manter vínculos, às vezes, né? Com uma família que, enfim, não né? Com, às vezes, um familiar que não... enfim, que pode ter algumas questões que não faz bem, né? Então, aí entra acho que outros assuntos, mas isso eu fiquei pensando e eu acho que é muito interessante, assim, justamente a possibilidade da gente construir esses vínculos, né, depois na fase adulta, com pessoas que de fato a gente escolhe construir eles, né? Mas se tu pensar também a questão da própria construção, né? Lá atrás, quando a gente falou da questão do desejo, né, com aquele vínculo materno, essa falta é o que a gente vai ficar buscando no outro. Então, se a gente parar e observar, tem um brilho naquele outro que nos remete a algo que a gente acha que perdeu, né? Então, essa relação familiar, ela vai nos perseguir, né? Essa fantasia familiar vai nos perseguir ao longo da vida, a não ser que a gente pare em algum momento e comece a se questionar e comece, né, a olhar, porque daí a gente cai na repetição. Né? Na repetição das relações, tem algo ali que sempre se repete. Pode ser, digamos, um relacionamento amoroso, né? Numa pessoa é alta, magra, no outro é baixo, é gordo, mas tem algo que tem uma repetição ali, que a gente se enganchou e está levando, né? Então, até onde a gente vai realmente escolhendo, né?
Sim. A infância é um terreno que a gente habita a vida toda, né? E eu acho que entra essa questão da repetição, ela entra um pouco nesse lugar de para mim é como eu sou muito visual, assim, então para mim é como uma roda que gira sempre do mesmo jeito. E ela vai seguir girando daquele mesmo jeito se você nada fizer em relação a isso. Agora, se tu identifica, né, que a roda gira daquele jeito e daqui a pouco tu vê que isso de alguma maneira também te é prejudicial, né? Enfim, tu quer melhorar alguma coisa, tu quer buscar uma coisa diferente. Eu digo que o fazer terapia para mim é dar um peteleco nessa roda para que ela não gire mais da mesma forma. A gente vai fazer outro movimento agora. A gente pode até seguir girando, mas a gente vai girar em outro lugar, a gente vai fazer diferente, né? Então, acho que é um pouco disso, se propor justamente a olhar, então, para essas repetições, porque a gente percebe, né, que acaba sendo algo que não necessariamente, de fato, é uma escolha genuinamente nossa, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho daquele livro que tu comentou, né? Ah, sim. Tu leu, assim, né, que trouxe essa conversa. O livro se chama Eu Que Nunca Conheci os Homens. Ele é um livro que me impactou muito, é da Jacqueline Haperman. E aí eu entrei no hiperfoco nesse livro, eu fui buscar, a autora, inclusive, já faleceu, né? Porque ele é um livro que não tem um término que te aconchega. Ele tem um término, assim, que muito pelo contrário te deixa, assim, com muitos questionamentos. Mas eu não vou dar muitos spoilers, assim, né, para quem, enfim, tiver interesse em ler. É um livro que vale muito a pena, é um livro de ficção, né, fala de um futuro, na verdade, de um contexto distópico. Mas todo o livro, ele tem uma base de trabalho, assim, que fala sobre o que faz nós nos entendermos enquanto seres humanos. E para mim, o que pega do livro é que o ser humano, ele depende de socialização, ele depende de afeto e ele depende de memória. Se tu pega uma pessoa que aí é o cenário do livro, né, que não teve contato com nenhuma civilização antes, que está num lugar enjaulado, né, com uma realidade que ela conhece desde pequena, que é só aquela, né, tu tem uma noção, uma dimensão do que é ser humano muito limitada. E a questão do contato com o outro, porque também em algum ponto do livro a personagem principal acaba ficando sozinha por muito tempo, por muitos anos, e o quanto a gente perde justamente, inclusive, de se conhecer, porque ela não tem alguém que olhe para ela, que possa dizer alguma coisa, que possa confrontar, né, ou trazer algum ponto. É ela e ela falando com ela mesma. Então é muito angustiante em alguns pontos, assim, porque tu pensa, ela precisa encontrar alguém, por favor. Acho que entra um pouco também naquele filme que tem o cara com a bola, né, o Wilson, que ele fica perdido lá numa ilha, e aí ele acaba achando uma bola de vôlei, e ele desenha uma carinha na bola, né, para ter algum resquício de humanidade, ou de troca, né, ainda que aquela bola não seja um ser humano, né. Isso pensando no filme, por exemplo, esse cara que vai parar nessa ilha, ele tinha uma memória anterior de uma civilização vivida, de um contexto de humanidade. E aí, nesse livro, essa menina, ela não tinha. Ela, desde pequena, estava num lugar fechado. Então, me fez refletir muito, assim, do que faz realmente a gente se entender enquanto ser humano. E, para mim, a nossa humanidade, ela se constrói todos os dias, justamente porque a gente tem a possibilidade de estar em contato com outras pessoas, assim. Sim, é bem o que a gente estava colocando, né? São justamente nessas trocas, né, do nosso pior e o nosso melhor, que as coisas vão seguindo, né? Elas vão sendo construídas. Tem doguinhos por aí também. Tem um cachorro por aqui latindo, tem uma porta abrindo e fechando. Acontece. Sim. Eu acho que essa questão, né, eu até escrevi aqui para não esquecer, porque para mim a gente cria os vínculos, né? Quando a gente é adulto, a gente cria os vínculos e a gente também é criado por eles, assim, porque o vínculo, para mim, de alguma maneira, essa conexão com outras pessoas, essa troca, ela te faz também
estar num lugar onde tu te sente pertencente, onde tu te sente seguro, de alguma maneira. E aí eu tô falando de vínculos diversos, né? Não necessariamente de relações amorosas, né? Falando de relações de amizade, mas para mim é muito isso, assim, a gente também se estabelece, se constrói a depender das pessoas que a gente tem à nossa volta e com quem a gente escolhe fazer essa construção, né? Uhum. Mas eu te trago até assim uma questão até para a gente pensar, né? Porque da mesma forma, né, que o vínculo, que o outro, né, ele é importante justamente para que a gente busca por uma questão de pertencimento, né? Que é justamente isso que tu estava falando. Também em que lugar que a gente se coloca buscando isso, né? Porque a busca do pertencimento, tu vai buscar o que te é afim e vai rejeitar o que te traz o desconforto. Desconforto, né? claro. E daí a gente fica sempre naquela questão, numa relação de dualidade, não que a dualidade não exista, né? Porque toda a nossa, digamos, a nossa realidade, ela é dual, né? Mas ao ponto de nos colocar justamente esse, assim, porque daí o outro que me é estranho, eu rejeito, né? E eu me apego a esse que, enfim, que fala a mesma linguagem que eu, né? Esse que vai me apoiar. E o quanto esse lugar também me coloca numa questão de fragilidade, né? De vulnerabilidade, total. De vulnerabilidade, porque se eu preciso tanto do outro, né? Eu preciso que ele me diga o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que desejar, né? Realmente é uma coisa muito tênue, né? Tudo isso, assim, dessa relação, né? Mas tem uma... Desculpa. Não, siga. Pode falar. Tem uma psicanalista que eu sigo, que eu gosto bastante, que é a Paula Lubianchi. E ela fez um post esses dias que eu achei muito... Ela tem uma escrita muito interessante, assim, e que falava um pouco disso. O post era relacionado à autoestima. Como muitas vezes é vendido hoje, que tipo assim, você tem que ter uma autoestima, como que você tem que... É você com você mesma, né? E a autoestima, na verdade, não é só isso, né? É também o olhar do outro em relação a quem eu sou e ao que eu consigo ser e a troca que a gente consegue estabelecer. E aí, em algum ponto da escrita, ela colocou assim que... quando alguém fala, tipo, eu não preciso de ninguém, né? Que, na verdade, quem não precisa de ninguém não corre o risco de ser rejeitado. Né? Não corre o risco de ser recusado. Então, assim, quem não precisa de ninguém não precisa admitir que ainda espera internamente uma palavra, um gesto, um cuidado, né? Então, a pessoa que é essa coisa do autossuficiente, né? É muito, assim, exacerbado, né? Óbvio que a gente tem que ter a nossa autonomia, a nossa autossuficiência, não tô trazendo assim como e que isso é o problema, né? Mas a gente também sempre tem que estar vendo os dois lados, né? O que daqui a pouco quer dizer se eu entro muito num lugar de não preciso de ninguém, eu me basto, e é isso aí, né? Isso daqui a pouco pode estar querendo também me comunicar algo, né? Algo que eu preciso olhar e algo que pode ter uma raiz muito mais profunda, né? Porque acaba sendo, né, muito superficial às vezes essa dinâmica. Porque as relações, elas são muito complexas, né, Fabi? É muito complexo, né? Não tem uma... digamos, existem teorias, né? Existem modos de olhar, mas a gente só vai enxergar, digamos, um caminho tu estando ali, né? Isso é uma coisa também... No terreno mesmo, né? No território e não no mapa. Isso é uma coisa importante, assim, né? Porque eu estava pesquisando, né? O que é vínculo, né? O que é vínculo? Como é que ele ocorre? Para ter mais elementos também para a gente conseguir discutir aqui. E uma coisa que é fundamental é que para um vínculo existir na vida adulta, tu tem que ter uma predisposição das pessoas àquele contato. Ela tem que querer fazer aquilo. O vínculo tem que fazer sentido para ela, de alguma forma. Porque senão não é vínculo, né? Pode ser só um encontro. O vínculo em si, né? A questão de ter uma conexão, uma relação, tu precisa ter, né? Aí pelo menos 2 pessoas, né? Que pode ser muito mais, mas enfim, 2 pessoas predispostas a ter aquele vínculo, a nutrir aquele vínculo, que não é fácil, nos dias de hoje, especialmente, assim, né? Que a gente tá com
esse avanço desenfreado, né, de tecnologia e telas, né, o quanto a gente está perdendo dessa questão também da troca, o nosso tempo para poder nutrir os vínculos, para poder fazer um contato com um amigo, mandar uma mensagem, perguntar como tá, né, é tudo numa correria, né, maluca, e isso tudo afeta, né, acho que não tem como, afeta e interfere nessa questão de como hoje a gente consegue estabelecer e manter os vínculos que a gente tem, né. Essa questão assim que tu trouxe, né, até da questão enfim, da rede social, que não tem como, em qualquer conversa a gente acaba trazendo isso, né, de certa forma, mas aí também é aquela coisa assim, que nada é tanto para o bem e para o mal, né, porque por si só as coisas elas não são totalmente boas nem totalmente ruins, né, mas a forma como a gente utiliza ela, em que momento a gente está utilizando, quem está utilizando, para que está utilizando, né? Como agora, a gente está utilizando esse meio para algo que, digamos que eu considero nobre, entende? Tu conseguiu, dentro do teu tempo, que está, né, super apertado, assoberbado, por compromissos que tu tem que dar conta no curto, né, num espaço de tempo limitado, assim, tu conseguiu essa brecha. Então, se a gente fosse fazer presencial, talvez a gente não fosse conseguir. Né? E isso, de certa forma, nos coloca num vínculo, né? E tomara que muitas pessoas possam ouvir, acessar, né? E que isso, de certa forma, também crie algo dentro delas, né? Que as nutra e que faça com que elas se questionem, né, sobre isso também, né, sobre esse papel do vínculo nas suas vidas, né. Então, a rede social, ela pode ser muito ruim, sim, ela é cansativa, eu diria que ela é muito cansativa, né, eu acho assim, mas para algumas coisas pontuais, assim, ela é super importante, né? Sim, e ela consegue aproximar de alguma forma, trazer discussões, né? A gente poder acessar informações, assim, conhecimento para nos nutrir, para a gente manter esse debate, que é um vínculo que a gente está fazendo aqui também, né? Total, acho que a gente não tinha pretensão, né, a gente não quer esgotar, a gente não vai falar tudo sobre vínculo, desde a infância até, né, enfim, isso não vai acontecer. Acho que a ideia é justamente a gente fazer essa troca para as pessoas que assistirem, daqui a pouco ser uma sementinha plantada, ser um ponto de questionamento, algo que, olha, eu nunca tinha pensado sobre isso. A ideia é justamente essa, é colocar também as nossas vozes e as coisas que nos ecoam em movimento, porque daqui a pouco pode ser que ecoe, né, em outras pessoas também, e aí isso também pode, né, gerar outras redes, outras, né, outras trocas, assim. Não, eu só fiquei pensando nessa última parte que a gente estava falando do quanto, né, os vínculos e o olhar desse outro, ele também nos constitui. Eu fico pensando que assim como esse olhar ele nos constitui para a gente se sentir amparado, para a gente se sentir mais feliz, pertencente, seguros, também ele pode agir de uma forma que nos faça sentir o completo oposto disso, né? As pessoas com quem a gente se relaciona, às vezes acontece, né, de a gente estar em determinados núcleos, né, em determinadas situações, que a fala, né, das pessoas pode ser algo que nos contamine de uma maneira que não é bacana, assim, né, que realmente nos coloca num lugar meio desconfortável, né, de alguma forma. E aí, falando de desconforto, uma coisa que tu trouxe que eu acho que é válido reforçar é que, de fato, assim, né, a gente ter um vínculo com alguém, e é independente de qual seja esse vínculo, se ele é amoroso, se ele é de amizade, se ele é um vínculo terapêutico, muitas vezes não vai ser confortável, né? Porque a gente vai se deparar com questões nossas, né? Com questões, muitas vezes o outro também acaba, como tu disse, sendo um espelho, né? Daquilo que nos falta, do que bate na gente também. Então, eu falo isso muito para trazer, porque existe uma onda hoje de que o vínculo tem que ser leve, as relações têm que ser leves, né? A gente tem que... se não for leve... Gente, tudo bem, eu não acho que, né, as coisas têm que ser pesadas. Mas, assim, para tu ter algum nível de profundidade e de possibilidade de realmente estabelecer um vínculo com alguém que seja minimamente produtivo, assim, para ambos...
vai ter uma profundidade e vai ser desconfortável em algum momento. Não tem o que fazer, sabe? Na minha percepção, assim, acho que vai um pouco nesse lugar, né? Isso é bem essa coisa do ideal, né? Da relação ideal, assim, né? Do ideal do eu, assim. Então, eu tenho que performar muito bem, meu corpo tem que estar muito bom, a minha profissão tem que ser maravilhosa, a relação tem que ser maravilhosa, a pessoa maravilhosa, né? Então, isso traz furo, né? Porque isso tira a nossa humanidade, né? Porque a nossa humanidade, ela é feita dessa dualidade, né? Então, da própria relação, assim, amor e ódio, eles não são opostos, né? A indiferença, sim, é o oposto, né? E a indiferença a gente vê justamente de alguma forma, assim, contaminando a humanidade, né? Porque as pessoas estão indiferentes ao outro, né? É uma relação quase que psicótica com o outro, né? Porque tudo que eu quero mostrar é um mundo que eu acredito, até porque, enfim, toda a realidade ela é subjetiva mesmo, né? A realidade psíquica ela é subjetiva, mas eu não enxergo o outro, né? Eu quero me relacionar com o outro, ter um vínculo com o outro, mas só dentro da minha realidade, né? E eu rejeito o que o outro me traz, né? Então, se a minha idealização por um relacionamento completamente perfeito, sem atritos, né? Isso é fora de algo dentro do humano, né? Das relações humanas. Não tem como, é bem como tu falou. E é realmente a questão do atrito, né? O antifrágil são os conflitos, né? Porque tu tá no fluxo da vida, então esse fluxo tem momentos que a coisa vai estar lá em cima, num auge, vai estar bom, e daqui a pouco tá aqui embaixo, tá degringolando, né? Tá um atrito, tá um conflito, né? Mas o que se faz com isso? Simplesmente tu vai desabar, ou tu vai ser aquele que vai, a partir daquele conflito, né? Criar condições, se fortalecer, criar alternativas, né? Olhar de forma ampla para tudo isso, de forma bem, olhar a complexidade que é o processo, porque ele não é linear, e tu criar, né? A partir daquilo ali. Esse é o antifrágil, então ele surge a partir das maiores adversidades, né? Então as relações elas devem buscar, eu entendo, né? Que é esse lugar do antifrágil, né? Tem momentos que vai estar bom, tem momentos que vai estar muito ruim. Né? E não é porque algo externo está acontecendo, né? Ou um parente que está doente, ou enfim, qualquer coisa. Não, é da própria relação mesmo, né? Porque são os afetos de cada um que estão ali chocando, né? Se chocando, na verdade, e algo vai ter que surgir dali. E isso nos fortalece, né? Nos fortalece. Com certeza, acho que a gente, muitas pessoas fogem, né, dos conflitos, né, das discussões, do embate, né, enfim, por questões, né, acho que informativas, inclusive, né, mas eu acredito muito, assim, que não existe outra forma da gente avançar. A coisa tem que ser discutida, ela tem que ser debatida. Eu vou te trazer a minha bagagem. Eu tenho minha malinha, minha bagagenzinha, as coisas que eu já vivi. Tu tem as tuas. Como é que a gente faz elas se encontrarem em algum ponto? Porque né? Como que a gente conecta, então, para a gente poder seguir? E eu acho, assim, para mim é muito interessante essa questão dos encontros mesmo, né? Que a gente tem com as pessoas. Eu sempre sou muito grata pelas pessoas que eu encontro na minha vida, porque é um mundo de possibilidades. Tu conversar com uma pessoa e ter possibilidade de ouvir o que ela vai te trazer. Daqui a pouco ela vai te trazer uma ideia ou algo que tu nunca tinha, né, pensado, que para ti nunca foi uma questão, e daí daqui a pouco passa a ser, tu fala, nunca tinha pensado sobre isso, quem sabe, né? Então, eu acho, assim, muito, muito fantástico, na verdade, essa possibilidade que a gente tem, assim, de fato, trocar com outras pessoas, e a importância, né? Para mim, na minha vida, né, pessoal, eu tenho muito claro e muito estabelecido a importância de uma rede de apoio, assim, né? De pessoas que são, não necessariamente da minha família, são também minha família, mas de pessoas que eu fui encontrando no caminho e que hoje formam, né, uma rede que
me sustenta de muitas formas, assim, onde eu me sinto de fato pertencente, né? Me sinto cuidada, acolhida, vista, onde eu sinto que eu posso ser eu mesma, onde eu tenho abertura e tranquilidade de poder discutir e dizer não concordo, acho que por aqui, de ouvir. Então, acho que trazendo assim, porque eu acho que é muito importante a gente, ao longo da vida, ir estabelecendo quem são essas pessoas, né? Que vão fazer essa rede com a gente. E é tão importante, assim, só fazendo um parênteses, que eu sou especialista em saúde da família, né? Então, eu já vivi muitas situações em atendimento, né, individual, coletivo, né, em unidade de saúde. E quantas pessoas dentro de um território, e aí especialmente falando de idosos, né, moram sozinhas, não tem mais familiares. E aí essas pessoas que moram sozinhas, muitas vezes, na grande maioria das vezes, quem é a rede de apoio delas são os vizinhos, são as pessoas que estão próximas ali. Então, os vizinhos já conhecem, já sabem, tinha estruturas e organizações que o vizinho ia na casa do fulano para ajudar na hora do comprimido que ele tinha que tomar, que ele não lembrava. Então, assim, a gente vai criando, né, dentro da nossa vida, essas relações, porque elas vão ser importantes para a gente, assim, para todo sempre, né, desde a nossa infância até né, quando a gente ficar bem velhinho. Então, acho que é um pouco por aí. Uhum. Sim, até nisso que tu tá falando, né? Porque, de certa forma, assim, às vezes tu chega num ponto de trajetória de vida mesmo, né? Que tu começa a olhar tuas relações familiares, né? Nem sempre essas relações, elas foram, digamos, tão positivas assim, né? E daí tu te afasta. Isso, de certa forma, em algum ponto, ele pode trazer um sentimento de culpa, né? Uhum. Porque tem toda uma moral em cima disso, de que a família de sangue, ela é tudo, né? Até porque a narrativa é para te manter sempre preso. Não que a gente não se afasta da família para sempre, não, porque ela está dentro da gente, né? E as nossas escolhas, como a gente falou, né? Elas estão baseadas naquilo ali. A gente só vai mudando e tendo um outro olhar. Mas não tem como a gente simplesmente apagar, né? Não apaga. Mas talvez essa questão da rede, né? Essa rede não vai se relacionar, a tua família, ela vai estar, digamos, introjetada, né? Mas não vai ser, naquele momento da tua vida, fazer parte da tua rede, né? Então, tu vai buscar outras pessoas. Então, que essa liberdade, né, dessas escolhas, elas precisam, até para não ser tão dolorosas, que a gente passe por um processo de vou chamar de autoconhecimento, né? É uma palavra meio estranha, mas é mais ou menos isso, de auto se conhecer, né? Saber o que te dói, aonde que te dói, por que te dói, né? Por que tu fez a escolha tal, por que tu não escolheu outra coisa, o que tu quer agora, da onde surge isso, esses pensamentos, da onde que vem, né? Então é esse processo, assim, e a gente fazer essa escolha dessa rede, né? E realmente, assim, é o que nos sustenta, de certa forma, né? Até por essa questão de seres que precisam do outro para existir, né? Num nível a gente precisa, sim, né? Tem um outro nível que é discutível, né? Que, enfim, não vai ser para hoje que a gente vai abordar, mas desse nível do social a gente precisa, até porque quando a gente quer construir alguma coisa, que é esse trabalho que a gente está, né, fazendo na ION, sozinho não tem como fazer, né? E a gente precisa de um grupo para criar, né, esse trabalho, para colocar no mundo, e quem vai usufruir também é uma comunidade, né? E a gente precisa disso, né? Não há realmente como fazer sozinho. Então, são os vínculos que vão sendo tecidos, né, ao longo do tempo, assim, nessa rede, nesses outros nozinhos que a gente vai colocando, vai fazendo, né? Tem uma frase que diz, né, que sozinho eu vou bem, mas junto eu vou melhor, né? Porque adianta, óbvio que tem coisas que a gente consegue fazer sozinho, mas, né, quando a gente consegue compartilhar, e não só por isso, mas tu ter outras visões, né, outras pessoas com outras perspectivas, que tiveram outra bagagem, né, que viveram outras coisas na vida,
que rico é poder trocar, né, e ver o que surge disso aqui, né, que vai ser uma terceira coisa, que não vai ser nem a minha coisa, nem a tua coisa, é uma outra coisa que a gente vai formar aqui, que é o que a gente está fazendo aqui, justamente, né. Essa questão da família, acho que é um ponto bem, assim, nevrálgico, acho que é muito importante, e eu penso muito, eu falei um pouco disso antes, agora tu trouxe de novo, né, que existe essa convenção, né, social, de que a família, né, o sangue, que, né, tu tem que ficar agarrado nisso até, né, que independente se te façam mal de alguma forma ou não, né, eu acho que conforme os processos, assim, quando a gente vai, né, virando adulto, e as possibilidades que a gente tem, tu falou assim, não gosto da palavra autoconhecimento, tem questões, o Emanuel Aragão usa o pesquisa de si, eu acho bom, assim, sabe? Tipo, é processo de pesquisa de si mesmo. Eu quero entender melhor como que eu funciono, por que eu, né, sou assim, por que eu sou assado, por que eu não sou. Eu entendo que essa questão de a gente olhar para a nossa família daqui a pouco com outro olhar, ela entra num lugar de limites, de tu estabelecer os teus limites, o que funciona para ti e o que não funciona, o que para ti tá tudo bem, tu manter aquele vínculo de tal formato, e o que daqui a pouco tu realmente vai ter que dar um afastamento para conseguir enxergar melhor. E muitas vezes a família, como tu tá trazendo, dependendo do momento da nossa vida, ela não vai ser o nosso primeiro ponto de apoio, ela fica como algo secundário, ela fica como algo que tá ali, mas que não vai ser a nossa, né, o nosso Porto Seguro de emergência ali, né, que vai ser o 92, sabe? E é isso, acho que são momentos, pode ser que em outro momento seja, pode ser que, né, então são coisas realmente que a gente vai construindo, assim, ao longo do caminho, né? Porque é isso, é ao longo do caminho, né? Não tem uma... A gente pode dizer, será que o nascimento ali, ele é o início, né? Aí é um outro tema também, mas tudo vai ao longo do caminho, é uma continuidade, né? Uma continuidade, algo que vai sendo construído o tempo todo, né? A gente vai fazendo, não é linear, não é. Às vezes é 2 passos para frente e 1 para trás, né? Às vezes é 1 para frente e 2 para trás, né? Eu vou pegando aquela tua frase, né? Tu falou assim, sozinho eu vou bem, alguma coisa assim, né? E junto vou melhor. Junto vou melhor. Eu já ouvi assim que junto vou mais longe. Mais longe também. Né? Junto a gente vai mais longe, né? Porque é justamente isso, cada um traz a sua experiência, né? Que ela é única. É essa questão, quando se fala da subjetividade, a gente entender sobre isso, né? Sobre esse aspecto. Que por mais que a gente olhe, né, o mesmo evento ao mesmo tempo, toda a percepção que cada um vai ter, cada uma de nós vai ter, ela é única. A resposta que a gente vai dar, ela é única, né? E isso, de certa forma, e muitas vezes traz a questão do conflito, né? Mas entender isso, o outro no lugar do outro, né? E ter o ouvido, ouvir o outro dentro desse lugar de entendimento, e saber que, aquela pessoa, ela entende diferente, né? E muitas vezes não quer dizer que seja melhor nem pior, ela é só diferente, é uma diferença de entendimento, né? Isso, a gente pensando, bom, não é caso de um abuso, uma violência, né? Mas mesmo assim, essa pessoa está entendendo a realidade, vendo a realidade de uma forma que eu não estou enxergando, né? Sim, cada um interpreta a partir das ferramentas que tem, né? Tem o Boff, né? O Leonardo Boff, ele tem uma frase, né? Que fala: cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? E para mim é exatamente isso. Pode ser que a mesma situação está acontecendo, pode ser que eu tenha uma percepção e aquilo me atravesse de uma forma, e para ti vai ser completamente diferente, né? Algumas coisas podem ser parecidas, né? Enfim, uma situação, sei lá, um acidente. A gente está ali, nós duas, e tem um acidente de carro na nossa frente. Isso, né, a gente choca, mas para mim vai bater de um jeito e para ti vai bater de outro, porque as experiências que eu tenho em relação a isso são diferentes das que tu teve, né? Mas acho que é isso que faz realmente as relações elas serem tão ricas, né? E tão fundamentais, eu acho, justamente para a gente conseguir... Eu gosto muito da palavra repertório. Eu acho que ao longo da vida é uma coisa que eu percebo que eu venho criando mais repertório para poder
lidar com as situações, né? Porque a vida vai acontecendo, a vida vai, né? Vai sendo a vida. Ela tem coisas boas, ela tem coisas nem tão boas, né? Tem situações que são super agradáveis e outras que nem tanto. E eu percebo, assim, que com o passar dos anos, né? Com o tempo, assim, eu tenho mais repertório, porque tem coisas que eu estou vivendo hoje que eu já vivi em outro momento, né? Então, não é a mesma coisa, eu não sou mais a mesma, né? Mas eu já tenho uma ideia, eu já fiz algum caminho semelhante, então eu já tenho mais ou menos ali uma ideia de como que eu vou conduzir, ainda que seja, né, um cenário novo. Eu digo, isso é uma coisa que eu até escrevi esses dias, assim, ainda que seja uma situação nova e um cenário novo, o meu corpo é o mesmo, ele já passou por isso, né? Então ele já, e meu corpo, minha cabeça, digo, né, meu ser, assim, né, é o mesmo, só que com mais repertório, né, com outras coisas, assim. Pegando um gancho, esse teu gancho, né? Isso que tu trouxe, tem um filósofo, ele é místico, né, do século XIX, Gurdjieff, e que ele fala, né, sobre a questão de, existem 2 pontos, o conhecimento e a existência, né? A existência é isso, assim, é o existir, né? É a vida, né? E o conhecimento, ele nos faz ter compreensão diferente da existência, né? Então, o que muda é a compreensão, porque, digamos assim, o fato, ele é o mesmo, mas a nossa compreensão daquilo, que é o que tu falou, o repertório, né? É tu tendo mais repertório, né? E tu tendo uma outra compreensão daquilo, é o que nos faz andar, assim. Né? Então, uma mesma relação, digamos, uma relação de casal, né? Uma relação mais longa, ou que não seja tão longa, né? Enfim, digamos que a pessoa em si, ela parece a mesma, né? Mas a forma como a gente vai entendendo ela, vai compreendendo, vai mudando. E a partir de que a gente vai compreendendo de uma forma diferente, ela vai nos aparecendo de uma forma diferente também, né? Isso trazendo, assim, de eu olhando o outro, né? Não quer dizer que o outro também não está mudando, o outro está andando, né? Sim. Mas a forma como eu vou olhando, ela vai mudando, né? A minha compreensão daquele sujeito, daquele ser, assim, ele vai mudando, né? Total. E é isso que a gente vai fazendo o tempo todo. E muitas vezes sem nos dar conta, né? Nem sempre é o mesmo rio a passar, né? Também tem uma frase que fala isso, assim, é sempre, a gente tá o tempo todo, né? A vida é isso, é dinâmica, o tempo todo a gente tá com alguma transformação, por menor que seja, né? Eu durmo uma pessoa hoje, eu acordo outra pessoa amanhã, porque coisas vão acontecendo para mim, é algo no segundo a segundo, assim, né? Que a gente vai mudando as percepções, daqui a pouco a gente pensa sobre algo, aí pensa, né? Conversa com alguém, vive alguma situação, acontece algum fato na vida, né? Então, assim, é isso, a gente não vive numa bolha isolado, né? A gente tem diversas coisas e diversas dimensões da nossa vida acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, é sempre uma enxurrada aí de informações e situações que a gente vai tendo que lidar, né, o tempo todo, e isso também vai nos formando, nos fortalecendo de muitas formas, né? E isso, acho que a gente vai, né, caminhando assim para o nosso encerramento, trazendo para a questão dos vínculos, né? Porque os vínculos, eles, digamos, eles não vão mudar tanto assim, né? Essa nossa mudança, esse nosso olhar diferente, ele não, de certa forma, ele não vai fragilizar o vínculo, né? Ele pode trazer mais clareza sobre essa relação que está estabelecida e pode nos fazer justamente ampliar a nossa visão, ampliar os nossos vínculos, né? E talvez a gente olhar os vínculos não como uma forma de apego, né? De domínio sobre o outro, né? Mas um vínculo de que, bom, o que eu desejo para o outro? Eu desejo, bem como o budismo que fala muito assim, eu desejo que o outro seja feliz. Ele não está aqui para me agradar, né? E isso não enfraquece o vínculo. Na verdade, fortalece ele, porque tu olha o outro como o outro, né?
quer que o outro seja feliz, independente do que essa felicidade dele, que papel, que lugar que tu ocupe, né, na felicidade do outro. E eu queria que tu falasse alguma coisa pra gente encerrar aqui no tchau. Eu acho que é isso, assim, acho que para mim é sempre um privilégio e eu me sinto muito privilegiada nos vínculos que eu tenho. Eu tenho amizades que duram muitos anos, assim, e eu tenho muitas amizades que são bem sólidas, estabelecidas há muito tempo. E quando eu converso com as pessoas à minha volta, eu vejo que realmente é um privilégio, assim, que não são todas as pessoas que conseguem manter, e aí por inúmeros motivos, né? Pela vida acontecendo, de fato. Então, eu acho que é isso, eu deixaria mais daqui a pouco uma reflexão para a gente poder pensar sobre os vínculos que a gente tem, né? Há quanto tempo a gente tem? Então, pensa se tu tem uma amizade longa, é a mesma amizade que tu tinha 10 anos atrás, pensando na mesma pessoa, né? É a mesma que a gente tem hoje, né? Quando eu paro para pensar sobre isso, eu tenho amizades que... Nossa, eu tenho uma amiga que... amigas, né? Na verdade, de forma geral. Casaram, separaram, tem filho, não tem filho. Então, assim, é tanta coisa que acontece nesse meio do caminho que a amizade, ela não é a mesma desde o início. Ela foi mudando, ela foi se adaptando, ela foi crescendo, ela foi... né, se ajustando à realidade que eu estava vivendo e que, né, o outro estava vivendo também. Então eu acho que é isso, eu finalizaria deixando essa reflexão assim, para a gente poder pensar sobre os vínculos que a gente estabelece, o formato, o que a gente faz para manter esses vínculos, como a gente nutre, como a gente se sente nutrido, e fazer esse movimento que a gente estava falando de uma pesquisa de si mesmo, assim. O que isso significa para mim? O que isso representa para mim? A importância, né, dos vínculos na minha construção, em quem eu sou, né? Consigo me colocar vulnerável nos vínculos? Não consigo? Para mim é fácil? Para mim é difícil? Então, acho que eu traria isso, assim, como um ponto de reflexão para a gente poder fechar. Bom, a gente nem precisa falar mais nada. Tá bom, tá maravilhoso. É isso aí, Fábio. Né? Tá bem. Esse o olhar de si, né? O olhar para si e o olhar para o outro, assim. Realmente não tem como a gente escapar nessa vida, não tem como, assim, né? Se tentar escapar, vai gerar sofrimento. Né? Sim. Então tá. Obrigada pelo convite. Obrigada pela troca. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos. Tá? Tchau, até um outro encontro. Tchau, beijo, Fábio. Tchau.